Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Chegamos a mais uma aula de farmacologia, aula de número 4. Hoje trago para vocês o estudo da farmacologia do sistema nervoso autônomo. Vamos rever um pouquinho da fisiologia e anatomia do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso autônomo ele é responsável por fazer a relação do controle, né, das funções como respiração, circulação e também o controle da circulação do sangue, da temperatura e da digestão. O sistema nervoso central, representado pelo cérebro espial, e o sistema nervoso periférico, responsável por gânglios e nervos que se estendem a partir do sistema nervoso central, né? Representa todo o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso periférico, ele pode ser aferente ou sensorial, eferente ou motor. Ele, quanto sistema nervoso aferente sensorial, recebe informações de pele e outros órgãos, e o sensorial recebe comandos, ou seja, é responsável por levar informações diretamente para o sistema nervoso central. Já o quanto eferente motor, ele é um sistema que traz informações dos músculos e também das glândulas. O sistema nervoso eferente motor, ele pode ser somático voluntário ou autônomo involuntário. Quando ele é somático, a via efetora, né, é formada por um neurônio colinérgico que inerva-se ao músculo esquelético. E ele é autônomo. Quando ele é autônomo, a via efetora é composta por dois neurônios pré-ganglionares e fazem sinapse em um gânglio autonômico que inerva-se, e as glândulas exócrinas, músculo liso e visceral, e músculo liso avascular e músculo liso cardíaco, músculo cardíaco. O sistema nervoso autônomo ele é responsável por coordenar as funções involuntárias, tanto as funções involuntárias viscerais, como homeostáticas e de todo o corpo humano. Ele pode ser dividido em entérico, simpático e parasimpático. Ele, quanto o sistema nervoso autônomo entérico, ele integra-se à rede de neurônios, ao sistema digestório, e ele é simpático porque é responsável por todas as alterações do organismo em situações de estresse e emergência. E parasimpático é o que tem a função de retomar o estado de ansiedade, estresse ou emergência em calma. O sistema nervoso autônomo, ele é, em sua localização anatômica, dessa forma, tá, gente? Veja só. Parasimpático, todos ligados aqui, né, ao sistema nervoso central, e simpático aqui, tá? Anatomicamente, a localização do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático está aí localizados nessas divisões anatômicas. Vejam só. Na última aula, vimos sobre a farmacodinâmica, onde vimos como é o mecanismo de ação, né? Como ocorre o mecanismo de ação dos medicamentos. No sistema nervoso autônomo, ele tem um mecanismo de ação, um mecanismo de transmissão, quer dizer, que na sua farmacodinâmica age com seus receptores adrenérgicos, que são muito importantes para a captação, ou seja, tanto a absorção como também os efeitos que as medicações fazem no sistema nervoso autônomo. E elas têm, juntamente com seus receptores, têm
facilitam para que as drogas se liguem a esses receptores, causando a vasoconstrição, ou seja, promovendo a vasoconstrição, relaxamento da musculatura lisa do trato gástrico intestinal e também secreção salivar e a glicogenólise hepática. A relação entre o sistema colinético e algumas doenças ressalta a importância de um bom funcionamento desse sistema. Os receptores colinéticos, os nicotínicos e os muscarínicos, eles atuam sobre o cérebro e o tecido muscular, modulando a liberação dos neurotransmissores, reduzindo a contração e a força da contração cardíaca. E provocam também a vasodilatação e promove a broncoconstrição. Vale lembrar que nesse slide que eu vou mandar para vocês, ele é um pouco longo e ele tá nesse slide que eu vou mandar para vocês dessa videoaula, está todos os slides de todas as nossas aulas de farmacologia, tá? Vou mandar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Sistema neurológico central. Pronto. Os medicamentos, na farmacologia do sistema nervoso central, temos diversos medicamentos. Temos os ansiolíticos e os hipnóticos, que são representados pelos benzodiazepínicos, certo? São drogas utilizadas para diminuir a ansiedade e a tensão, atuando como efeitos calmantes. Atuam em áreas do cérebro para promover o relaxamento dos músculos e produzem sonolências. São medicamentos hipnóticos e que promovem uma sedação mais intensa. Na farmacologia do sistema, vamos estudar vamos ver alguns nomes, vamos ver sobre o tipo de medicamento, a ação, a via de administração e alguns efeitos colaterais. Na família dos benzodiazepínicos, nós vamos ter o quê? O maleato de midazolam, que tem como ação o tratamento da insônia, sedação, antecedendo procedimentos cirúrgicos e como também terapêutico ou alguns outros diagnósticos. A via é oral, os efeitos colaterais são distúrbios imunológicos, a hipersensibilidade e angioedema, né? Alguns efeitos psicológicos, como confusão, desorientação, depressão e dependência. No sistema nervoso central ocorre a cefaleia, a tontura, sonolência diurnas e as alterações, os efeitos oftálmicos a diplopia ou muscular fraqueza. Temos também o zolpidem, 10 mg, né? O hemitartrato de zolpidem, ele trata a insônia ocasional, transitória e crônica, né? Ele é de via oral, a via de administração. Os efeitos colaterais geralmente são distúrbios psiquiátricos, alucinações, agitação, pesadelos, depressão no sistema nervoso, sonolência de dor, de cabeça, tontura, insônia, exacerbação. Temos o lorazepam, de 2 a 3 miligramas, em média, né? Ele tem uma ação de controle de distúrbios de ansiedade, tratamento de sistemas depressivos e tratamento da ansiedade, com sintomas psicóticos no pré-operatório. De via oral, a administração é de via oral, os efeitos colaterais são distúrbios do sistema nervoso central, sedação, sonolência, tontura, músculo esquelético, fadiga, astenia psicológicas. Aí temos aqui o diazepam, que pode ser de 5 a 10 miligramas comprimidos, ou 2 ml ampola injetável, né? Ele tem ação ansiolítica, auxiliando a tensão de outras queixas somáticas, auxiliando também nas situações de espasmos musculares, serve ainda como anestésico por ser um miorrelaxante. A via de administração pode ser oral ou intramuscular,
Os efeitos colaterais gerais são cansaço, sonolência e fraquezas. No sistema nervoso central, ele faz com que a fala fique enrolada, ocasionando dor de cabeça, tremores, tonturas. Psicológicas vem a questão da ansiedade, delírios e psicoses. E alguns traumas, podem ocorrer alguns traumas, quedas e fraturas. E a nível gástrico, ele traz náuseas, boca seca e salivação. Temos o triazolam, 0,25 miligramas. A ação desse medicamento é o tratamento da insônia com pré-anestésico para procedimento cirúrgico. A via de administração é oral. E temos também a abstinência, como efeitos colaterais, a abstinência um déficit da atenção, sedação, sonolência, cefaleia, amnésia, agressividade, às vezes confusão, diminuição de libido, depressão, anorexia. Aí temos também o flurazepam, de 15 a 10 miligramas. Principalmente é indicado antes de deitar. A ação dele é no tratamento de insônia a curto prazo. Ele é um ansiolítico. A via de administração é oral. A sonolência, os efeitos colaterais é sonolência, vertigem, cefaleia, fraqueza. Também vem a diplopia, alguns distúrbios gastrointestinais. Também temos os antidepressivos, que tratam os quadros de depressão, outros transtornos psiquiátricos, como transtorno de ansiedades, alimentares, de sonos e também mal de Parkinson, e agem diretamente no sistema nervoso central, que são o escloridato de amitriptilina e fluoxetina. O escloridato de amitriptilina se apresentam geralmente de 50 a 100 miligramas. Tem ação de tratar a depressão nas suas diversas formas, auxiliando nos casos de anurese noturna também. A via de administração é oral. Os efeitos colaterais podem ocasionar a hepatotoxicidade, icterícia, síndrome de serotoninérgica e também aumento de peso. E também pode causar uma reação de hipersensibilidade aos efeitos dos componentes. Causa uma disfunção ejaculatória em homens, né? Cefaleia, sonolência, a visão uma visão borrada e confusão e distúrbios de concentração. A fluoxetina é indicada para o tratamento de depressão e ansiedade, bulimia nervosa e transtornos obsessivo-compulsivo, o TOC. E também do transtorno disfórico pré-menstrual, a TDPM. A via de administração é oral, pode ter como efeitos colaterais diarreias, náuseas, fadigas, incluindo astenia, dor de cabeça, insônia, e também alguma síndrome gripal e também faringite e sinusite. Como antidepressivo também temos o cloridato de sertralina, né, 200 mg, e a paroxetina. A ação da sertralina, 200 mg, é o tratamento de quadros depressivos associados com ansiedade, tratamento de outros transtornos psicológicos. A via de administração é oral. Os efeitos colaterais são os distúrbios psiquiátricos, insônia do sistema nervoso central, tontura e dor de cabeça. Já o cloridato de paroxetina é um tratamento dos sintomas do transtorno depressivo maior, ou seja, trata do transtorno de pânico, disfórico, pré-menstrual, também de ansiedade social. A via de administração é oral. Os efeitos colaterais geralmente são náuseas, disfunção sexual, aumento dos níveis de colesterol, sonolência, insônia, sonhos anormais, vertigens, entre outros. Aí tem alguns outros medicamentos do sistema nervoso central, são os anticonvulsivantes, que funcionam suprindo a ativação rápida e excessiva dos neurônios, evitam que outras áreas cerebrais sejam acometidas por desordens neuronais, auxiliam no tratamento de outros distúrbios.
É importante também saber que esses anticoncepcionantes, ele, como qualquer outro medicamento, né, tem que só ser prescrito por médicos após avaliação neurológica, tá? Que não pode ser usado por qualquer pessoa, tá bem? Temos o carbamazepina, fenobarbital, fenitoína. A carbamazepina ela é 5 ml ou 100 gramas, suspensão oral, ou 200 miligramas comprimidos. Ele tem ação de antiepiléticos, né? Auxilia nas crises convulsivas, síndrome de abstinência alcoólica, entre outros distúrbios neurológicos. É de via oral. Os efeitos colaterais é a leucopenia, a trombocitopenia, as hipersensibilidades, a vertigem, sonolência, cefaleia, distúrbios da fala, urticária, dermatite. O fenobarbital, ele é apresentado 2 a 3 miligramas comprimidos, né? No seu medicamento dose é de 2 a 3 miligramas ao dia, comprimidos. Ele tem uma ação de barbitúrico com propriedade anticonvulsivante de uso oral. Os efeitos colaterais são o comportamento anormal, agitação, agressividade, sonolência, distúrbios cognitivos e comportamentais das pessoas. Já a fenitoína, ela é de 5 miligramas comprimido ou injetável de 5 miligramas ml. Ele é utilizado em crises convulsivas após a neurocirurgia, tratamento do estado de mal epilético. Ele pode ser oral ou parenteral. Os efeitos colaterais é hipersensibilidade, confusão mental, tonturas, insônias e também vômitos e constipação. A maioria desses medicamentos, não, todos esses medicamentos só podem ser vendidos perante prescrições médicas, tá? Como eu falei, esses slides estão em todas as nossas aulas. Vou mandar esse material para vocês. Segue nossa aula no grupo do WhatsApp para vocês tirarem dúvidas e a gente estudar através de uma atividade.